Olá, começando mais um programa Eliseu Ramos, psicanalista, entrevista, só que hoje vai ser diferente, vai ser um bate-papo com pessoas gentistas, que essa é a proposta do nosso programa, trazer gentista. Então eu estou com 3 super gentistas, né? E tem uma proposta de apresentar um trabalho assim maravilhoso, fantástico, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Estou aqui com o Luiz Carlos, a Jucimar e o Cal. Ele não gosta que chama Cláudia, é Cal. Mas vamos lá, gente. Quero que se apresente, o Luiz, se apresente. Olá, boa tarde. Luiz Carlos é o meu nome. Eu sou gestor social, diretor do Ará Instituto, aqui na Zona Norte de São Paulo. Estamos localizados ali na Avenida Mazei, número 79, é o nosso escritório. E sou casado com Jucemar, 35 anos, pai de 2 filhos. E trabalho nessa área. Estamos aqui juntos, bastante conhecedor e admirador desse cara que é o Eliseu. Há muitos anos, né, Eliseu? Muitos anos. Muitos anos. 30 e algumas coisas. Olha a idade. Jucimar, se apresente. Então, meu nome é Jucimar, ele já apresentou uma parte, sou casada com o Luiz Carlos. Estamos juntos, né, no 3º setor. E tem sido um desafio, porque hoje nós estaremos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, é um prazer estar aqui com o Eliseu, estar aqui com essa equipe maravilhosa. É muito bom poder participar deste momento junto com vocês. A Jucimar era professora, né? Isso. Eu fui, né, coordenadora, vice-diretora de escola. Hoje me encontro aposentada, mas trabalhando no Ará, junto com o Luiz Carlos, na execução de vários projetos. Um outro nível de professor agora, né? Isso, agora é fazendo o que eu gosto de fazer, não que eu não gostava quando eu estava atuando na área da educação, porque eu continuo ainda na área da educação, continuo atuando de uma forma mais próxima agora às crianças, à vulnerabilidade de cada criança. Então, tem sido uma experiência muito gratificante. Cal. Agora é você. Ele não gosta de falar, viu, gente? Mas vai ter que falar. É verdade. Bom, eu sou, como ele já falou, sou Cláudio, mas se me chamar de Cal, eu acho que estão dando bronca em mim. Então, eu sou designer. Comecei a minha vida de profissional como ilustrador, como desenhista. E hoje eu sou designer, faço vários tipos de trabalho, inclusive o que a gente vai apresentar para vocês hoje. Vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho aí. Muito bem. Então, o que é o Ará Instituto? O Ará Instituto é um projeto que iniciou-se em 2004, sobre a direção dos pastores Fernando e Sônia, né? E que sempre trabalhou na questão da ação social, buscando trazer esse apoio, essa nova roupagem ou nova ideia de uma vida vulnerável para uma vida de conquista, uma vida de possibilidades, né? E então iniciou seus trabalhos naquela época com mulheres gestantes, né? Depois fomos para as escolas com o nosso projeto de ação e cidadania ali, ética e cidadania, melhor dizendo, junto à escola Isaac Silvério, e também outras atividades que nós tínhamos ali com eles, era a questão de capelania, era trabalho com as mães ali na escola, né? Era também o futsal, várias ações nós tínhamos ali, né? Meninas, o balé se iniciou ali também na escola. E foi uma coisa muito legal que até então a diretora, na época, muito agradecida, porque ela percebeu que diminuiu bastante a evasão escolar, que melhorou muito a questão comportamental das crianças. Então, esse nosso trabalho em parceria com essa escola Isaac Silvério foi o nosso pontapé inicial ali, né? E até então nós atuávamos como Instituto Edificando, mas 2023 veio o desafio para nós. Um deles foi o quê? O prédio onde nós estávamos
ele era de propriedade da USP, né? E então eles nos comunicaram que esse prédio, esse imóvel, estaria indo para leilão. A princípio seria em novembro, mas depois mudou agora para o mês de março. E deve estar ocorrendo, ou já ocorreu, não sei como é que está isso. Então nós precisamos desocupar. E para isso, então, nós tivemos esse desafio. Precisamos mudar o endereço. Algumas questões também que nós precisamos mudar o nome. E foi onde a gente pensou, queríamos um nome bem brasileiro, né? Bem raiz Brasil mesmo. Quer dizer o quê? O Ará? O Ará quer dizer ponto inicial de todo conhecimento, né? Então, o Ará, ele é um nome indígena, da língua indígena, né? A língua da tribo indígena Sateri-Mauê, lá do Amazonas. Eles são os cultivadores do Araná, né? Que em português é o nosso Guaraná. Então, eles têm essa fala do Ará como uma ação espiritual, entendendo que esse significado, que é o ponto inicial de todo conhecimento. Então, eu vi isso nesse nome e me identifiquei muito com ele, porque nos remete ao livro de Provérbios, né, capítulo 9, versículo 10, onde diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né, e conhecer o Senhor traz o entendimento. Então, eu só queria fazer um intervalo, um parênteses. Vocês viram que agora a USP perdeu uma propriedade, então agora eles estão sem um salão assim grande, uma quadra poliesportiva. Então, se você conhece alguém, se você tiver algum conhecimento que pode proporcionar ao Instituto Ará a oportunidade de levar mais crianças a saírem de uma vida social indesejável, porque o Instituto tem um trabalho com meninas no balé, com meninos no futebol, com luta, jiu-jitsu, né? Muitas atividades, né? A coordenadora aqui, a Jucimar, como professora, tudo que ela não fez na escola vai fazer no Instituto. Né, Jucimar? Inclusive, nós temos 20 crianças que nós não estamos desenvolvendo futsal, porque nós estamos sem o local. Então, tendo esse local, nós já vamos poder levar essas crianças, que não é só as crianças, são as famílias envolvidas, né, nesse projeto. O trabalho social de vocês, desde o Instituto Edificando, já era muito grande, né? O pastor Fernando e a Sônia sempre tiveram preocupação com a comunidade em volta da igreja. E, eu não falei, ele também não se apresentou, o Lula é pastor da Igreja Edificando de Cristo em Guarulhos. Isso é verdade. Né? E também tem na Zona Norte, lá no Tremembé. A Jucimar também. Então, gente, se vocês conhecem alguém que queira proporcionar essa oportunidade a mais vidas, a serem mais gentistas, é o momento de você nos avisar. Vai sair os endereços das redes sociais do Instituto, pode entrar em contato comigo também, que eu faço a ponte. Tamo junto, tá? Então, agora eu queria que o Cal falasse sobre esse projeto. Não, antes de você falar, a Jucimar, esse projeto ADN. Tá, sobre Desculpa de interromper, Lula. Não, Luiz. Estamos aqui. Então, o ADN é um dos projetos era Instituto Edificando, né? No começo o Lula falou o Ará, é Instituto Edificando. Hoje é o Ará Instituto. Então, o ADN é um desses projetos que começou lá em 2014, nas escolas. E esse projeto, né, que está aqui até a sacolinha, a gente trabalha diretamente com as crianças. Então, essa é a nossa diferença, porque você trabalha com os pais, mas você trabalha com as crianças de forma lúdica. Então, há um momento em que o professor está junto com a criança, crianças com as idades, temos de 3 a 5, 6 a 8 e 9 a 11. Então, tem todo o material lúdico que atrai as crianças para esse lugar, que é um tema muito falado, né, sobre o abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. Então, esse projeto, ele capacita a criança a dizer não, né, a dizer não ao abuso sexual. Então, nós temos um material bem lúdico que trabalha com as crianças. E nós já estamos nas escolas públicas, já começamos já há muito tempo atrás, agora nós estamos reforçando
com esse material que nós reformulamos bem na época da pandemia. Ele foi reformulado porque nós atendíamos crianças apenas do 1º ao 5º ano. Hoje nós podemos aplicar esse projeto de 3 a 5, 6 a 8 e 9 a 11 na linguagem da criança. E esse projeto é um projeto tremendo, porque criança, você não pode trabalhar de qualquer jeito, não tem como você trabalhar. Então, a cartilha que nós apresentamos às crianças, olha só, e o Cal vai falar um pouquinho, né, da criação da equipe, né, da turminha da vila. Aqui ela já está adolescente. Então, nós começamos com ela criança e agora ela já cresceu, né? E o tema é o mesmo, só a forma lúdica de você apresentar na linguagem da criança, para que ela entenda o que é um bom toque e o que é um mau toque. Porque muitas vezes a criança não sabe o que é um mau toque e acaba passando desapercebido e ela acaba sendo abusada por pessoas que têm a má intenção de chegar próximo a essa criança. E principalmente a criança que tem a baixa autoestima. Então ela não se sente pertencente a nada, ela se sente feia, e o abusador ele procura geralmente essas crianças com a baixa autoestima e acaba atraindo ela para esse lugar. Porque uma criança que gosta de falar, gosta de conversar, ele já não vai atrás dessa criança, ele vai atrás daquela criança quietinha, que ninguém dá atenção para ela. Aí quando alguém der atenção, aí ela acaba caindo nessa situação e o abusador atrai o abusador nesse sentido. Então esse é em poucas palavras. Sim, aí apareceu o Cal para fazer os desenhos, as revistas, né? Apresenta Deus aí, Cal, une os propósitos. a sua criação aí, né? Boa. Eu fui chamado na primeira fase, né, do ADN, eu fui chamado para fazer parte do time. Eu lembro que uma pessoa me ligou e falou: olha, eu tô passada aqui porque uma das meninas do balé demonstrou alguns traços de que tinha acontecido alguma coisa, e aí elas foram atrás e viram que realmente a menina estava sendo abusada. E exatamente em 2015, em 2005 meu filho nasceu, e aí em 2014, quando a gente começou a fazer o projeto, ele estava bem novinho, estava com 9 anos, e assim, ele já estava brincando na casa dos amiguinhos e tal, e eu comecei a ficar preocupado. Falei: caramba, meu filho pode estar nesse pacote de crianças sendo abusadas. Então, eu senti a dor daquilo e falei: eu preciso transformar isso em arte. E foi quando a gente começou realmente a fazer o traço, os primeiros traços, os primeiros desenhos. O traço não mudou muito desde o começo até o de agora, na reformulação que a gente fez. E assim, a ideia foi criar um menino, um japonesinho, um preto, né, duas meninas. Então a gente faz uma turminha para que eles pudessem interagir e ter a criança se identificar com os personagens. Porque quando você se identifica com o personagem, você acaba assumindo a posição do personagem, né? O lúdico faz isso, né? Você assume a posição do personagem, você cria empatia com a história e você acaba participando. O que eu acho legal é assim, né? Assim, na minha área, assim, a gente vê tantos abusos, né? Adultos que foram abusados e levam a consequência para o resto da vida. Sim. Então, hoje, esses abusados têm uma orientação com os filhos diferente, né? É bem diferente, isso é muito legal. Mas a preocupação do abuso está muito grande, graças a Deus que nós temos hoje bastante gente divulgando, né? E o trabalho de vocês é fantástico, porque eu participei de uma reunião onde é apresentado primeiro para a escola, depois para os pais, para depois levar para as crianças. Exato. Se o pai não aprovar, não é passado para o filho. Então, e aí é interessante isso, né? Qual o pai que não aprova isso? Então, já é um sinal de alerta para a escola e para os coordenadores do trabalho, né? Porque é impressionante como que esse abuso se dá dentro das casas, né? E as pessoas não percebem. Né? É verdade. Nós tivemos uma estatística de 2022, 4.834, que a gente tem falado tanto, né? Dessas estatísticas, e 4.834 denúncias que houveram no ano de 2022, no mês de maio de 2022. E nós falamos o quê? 2022, na época de pandemia. Foi quando aumentou, inclusive, né? Entende? E o que não só aumentou, como também começou a aparecer situações que até então parecia
não que não acontecia, né? Mas realmente começou a aparecer, a ser denunciado isso. Que muitas vezes a gente imagina quem? O abusador. A pessoa estranha, a pessoa que chega de repente. Não. O abusador dentro da própria casa da vítima. Né? Ou muitas vezes também a vítima na casa do abusador. Por quê? Porque nesse lugar que se dá a pandemia, nem todos ficaram em casa. Muitos pais tiveram que sair para ir trabalhar, tiveram que sair para o seu serviço e deixar as crianças aonde? Se a escola estava fechada, a creche estava fechada, deixava na casa de uma pessoa que pudesse cuidar. E de repente essa pessoa era o abusador. Conta também, né, nessa pesquisa que muitos dos abusadores são os padrastos, madrastas, né? Muitas histórias nós temos ouvido. Terrível, né? Terrível. Então, e para maior desespero, assim, espanto nosso, quando um número também muito grande, cerca de 3.500 denúncias se dá que o pai é o abusador. Dentro dessa quantia também de 3.000 denúncias, a mãe é a abusadora. Sim. Então são assuntos que a gente tem que trazer para a criança de uma forma, como a Jusemar colocou, bem lúdica, né? Naquilo que o Cal tão bem sabe fazer, né? Para que isso seja atrativo para a criança, para que ela possa compreender e assimilar essa história, né? Cal, mostra mais revistinha que você fez aí. Por isso a gente apresenta revistinha, aí o ADN, né? Aprendendo a dizer não, né? Que é uma coisa que elas precisam aprender. Importantíssimo. E aqui o desafio maior foi a gente fazer... bom, aqui dentro da revista a gente tem várias tarefas, né? Como a Jusemar acabou de falar, são feitas para as faixas etárias. Então eles têm... a linguagem é para eles, já é, né, o tipo de letra que você vê em histórias em quadrinhos realmente para poder atender. O desafio maior nisso tudo foi fazer a história acontecer sem você expor o que está acontecendo. Então você tem que mostrar através de uma expressão facial, através de um gesto, através de mostrar que a pessoa é ruim. E a gente não pode falar, é tio, porque aí toda criança pode achar que é o tio. A gente não pode falar que é o avô, porque todo mundo vai achar que é o avô que faz aquilo. Mas sim, pode ser qualquer criança, ou pode ser qualquer pessoa. Né? Então pode ser mulher, pode ser homem, pode ser o tio, pode ser o padrasto, pode ser o avô, pode ser quem for. Mas a gente precisa passar isso para a criança de uma forma que ela entenda que é uma pessoa. Que ela tem que ficar esperta. É isso que a gente tem que passar. E a gente não pode mostrar, porque pode gerar curiosidade também na criança. Então a gente tem que mostrar através de expressão corporal, que foi o maior desafio realmente na hora de criar as historinhas. Então toda a revista tem uma historinha voltada para aquela criança. Então o jeito, né, a exposição do material, se você for olhar para a criança de 3 a 5 anos, que é essa daqui, ele tem um tipo de exposição. Se você for, por exemplo, uma criança de 9 a 11 anos, a história, ela tem mais uma cara de histórias em quadrinhos, que é o que eles consomem realmente, né? Então aí você tem uma exposição diferente. E aí a gente tem que mostrar realmente. Então, de repente, na hora que ele vai, a gente vê a maldade, né? Na hora que ele entra, a expressão facial, que aparece mais na sombra. Então, a expressão facial tem que mostrar o que ele está pretendendo fazer. Então, é mais ou menos isso que a gente... Aí tem a mãozinha para apresentar na escola. Todo o material de apoio, a gente tem todo o material de apoio. Então, você vai falar alguma coisa? Não, você tem que mostrar, né? A criança acaba levando esse material todo para casa, ela distribui para os amigos dela. Não, ela explica para os amigos. Ela empresta para os amigos e os amigos acabam aprendendo também. Então, a ideia é a gente multiplicar através das próprias crianças. Tem um negócio de sinais agora também, né? Está sendo ensinado isso para as crianças? Dos bons toques e maus toques, a gente mostra um farol, né, Lula? Tem um farol, que no farol tem o verde, o vermelho e o amarelo. Então a gente usa esse farol para falar sobre os bons toques e maus toques. Então qual a parte do corpo, né? Tem a parte externa e a parte e as partes íntimas. Então qual que é a parte que pode ser tocada e que não pode ser tocada. Então a gente trabalha isso como se fosse num farol. Tem aí você tem nessa apostila? Aqui, ó. Tem ali, ó, tá vendo? Porque como alguém pode tocar o meu corpo, aí tem lá a figura da Mila e do Minduim. Então aí tem
umas etiquetinhas, né? E eles vão fazer um X aonde pode ser tocado e aonde não. É que é legal nesse lugar, porque a gente começa a falar a respeito do corpo, né? Como foi dito no início, a gente trabalha numa crescente com a criança. A gente já não vai direto para a história, que é uma coisa que muitas vezes espanta, né? Sim. Nesse final de semana, até um momento que a gente estava numa palestra lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma professora chegou e fez a seguinte pergunta: mas essa história não é assustadora? Eu falei, pois é, assustadora, né? Por isso que a gente tem esse processo de chegar até a história. Então nós começamos a trabalhar com o quê? Com 4 semanas, né? Com isso. Nós começamos a trabalhar com a autoestima da criança, né? Então ela vai entender que ela é especial, de que ela é um tesouro especial, de que ela é importante e que ela merece respeito, que ela deve ter o cuidado com o seu corpo, né? Que ela tem que cuidar, escovar os dentes, questão da área da saúde, né? Aí depois nós vamos entramos numa parte que muitas vezes existe o tabu dentro de casa, isso que a gente procura quebrar nesse lugar também, porque é uma coisa que precisa ser conversada, porque esse tabu também que é uma porta aberta para o abusador, né? Então, a gente quebra esse tabu trazendo o quê? O nome científico. Assim como existe um nome, isso aqui é um braço, isso aqui é a mão, é o olho, é o nariz, a gente também fala que todo o nosso corpo realmente tem isso, né? As nossas partes íntimas. E falamos da mulher, né? Da mulher que são, ou da menina, melhor dizendo, né? Que são os seios, são as nádegas e a vagina, né? E do menino as nádegas ou bumbum e o pênis. Então nós trabalhamos isso de uma forma bem natural, às vezes até parece engraçado para as crianças, mas a gente procura trazer de uma forma bem objetiva, não é bravo nem sério, né? Mas entender e falar que é uma coisa séria. Acabar que negócio da borboletinha, do passarinho. Exatamente, porque às vezes a borboletinha, a pombinha, e fala, não, eu fui ali na praça, tinha um monte de pombinha, joguei milho para pombinha, a criança vai entender, peraí, como assim pombinha, aquilo que minha mãe falou? Não, então fale o nome correto do órgão, né? É esse que o nome que foi dado, o nome científico que foi dado, né? O pênis, a vagina, não tenha vergonha, não deixe teu filho, tua filha ter vergonha nesse lugar, porque é muito importante que traz essa segurança para a criança, né? Então, nós fazemos isso, como a Jusemar falou, dividido em 4 dias, né? Ou pode ser uma semana de 4 dias ou 4 semanas, né? Sendo uma aula de 45 minutos, a gente trabalha isso com as crianças, né? Na escola, que eu entendi a última vez, é sempre na última aula do período, é isso? Então, a escola dá 45 minutos para a gente ministrar uma aula. É interessante que, conforme é o tema da aula, ela ganha uma pulseirinha. Então, eu vou contar a experiência de uma criança do 7º ano que não fez o projeto, mas uma do 3º ano que fez. Aí, no final da aula, aquele dia, nós estávamos trabalhando o quê? Os bons toques. Aí, no final da aula, é colocada uma pulseirinha, né, no pulso da criança. E chama muita atenção, porque a coleguinha falou, mas o que significa essa pulseira? A menina do 3º ano explicou para ela. Isso aqui significa os bons toques. Você sabe o que é? Ela explicou o que é os bons toques. Explicou também o que eram os maus toques. Aí o que aconteceu? A menina do 7º ano falou, nossa, eu estou sendo abusada pelo meu padrasto e não tenho coragem de falar para minha mãe. Aí a menina do 3º ano, para você ver, a criança, quando ela aprende, ela passa, não é igual ao adulto. O adulto, ele fica com vergonha, fica com receio, e a criança não, ela passou para essa menina, e essa menina teve coragem, porque no projeto a gente fala, você tem que falar com alguém da sua confiança. E a criança coloca alguns nomes de pessoas da sua confiança. E ela foi e falou para a mãe. Aí a mãe ficou sabendo, aí tomaram as medidas cabíveis. Mas a criança, uma pulseirinha dessa tem um significado muito grande. Por quê? A criança passou por uma aula de 45 minutos. Ela assimilou aquilo. Ela foi com essa pulseirinha. Ela vai o quê? Ela vai duplicar o que ela aprendeu. Então há um poder, eu digo que há um poder nessas pulseirinhas, né, Carlos? É muito interessante, assim, que a gente pegou pessoas chaves do mercado. Então, assim, as pessoas têm pedagoga,
tem uma pessoa que tem um ilustrador, tem psicólogo, tem pastores, tem advogados, temos gerente de projeto. A equipe muito boa, né? A equipe é bastante grande, inclusive. Então é interessante por conta disso. Todo mundo sentiu a dor. Querendo ou não, o pessoal sentiu a dor e sentiu que tinha que abraçar essa causa. Eu senti a dor por causa dos meus pacientes, né? Eu tenho 4 pacientes que foram abusadas, né? Então eu vejo o que elas passam até hoje, né? Sim. São pessoas de 40 anos para cima. Sim. Até hoje estão recalcadas, né? É complicado, bem complicado. E eu acho importante a gente falar que tem essa turma toda com a gente, porque assim, o ADN não é só nós 3. A gente tem um time grande e esse time grande, assim, tá todo mundo engajado com a situação. Eu creio que vai engajar mais gente, porque a partir do momento que vocês vão fazendo o trabalho, eu comuniquei, eu tenho uma pessoa que eu conheci pela internet, em Sergipe, e ela é adventista, né? E ela levou para a igreja dela, né? Eles estavam estudando lá, se chamam ou se não chamam, mas gostaram do projeto. Sim. Agora, o processo de dar continuidade, aí teria que entrar em contato com vocês, né? E o importante é que, assim, o projeto, ele não trata só as crianças. Sim. Quem chega para fazer o curso do ADN, que a gente tem o curso, a gente não fica só em São Paulo, a gente pode, né, como eles acabaram de ir para o Rio de Janeiro, a gente pode ir para qualquer lugar. As pessoas que vão dar o curso lembram da situação e, caramba, eu também fui abusada. E aí eu fui uma das pessoas que foi abusada. Minha mãe me deixava na casa de uma mulher, e aí quando eu e meu irmão, e aí um dia eu acordei e tava com uma pessoa em cima de mim sem saber o que estava acontecendo. Então, assim, eu não lembrava disso. Quando o negócio estava desenrolando, que eu falei, caramba... Fez o retrocesso. E, assim, graças a Deus que isso não me trouxe nada não me afetou em nada, mas... quer dizer, eu imagino que não tenha afetado em nada, mas o negócio assim, quantas pessoas identificado que era um abuso, né? Até então, foi a partir daí que você identificou. Exato. Eu fui abusado. Exato. E quantas pessoas que estão com a gente são tratadas, são curadas por conta disso também. Então, nesse caso, é até interessante, porque quando a gente trabalha, né, com o projeto, como você colocou, a gente trabalha numa escola com o diretor, depois a gente conversa com o coordenador, depois a gente faz uma reunião com os pais e com os professores. Agora, quando você está passando, é um momento de cura também para aquelas pessoas, porque elas se lembram que elas passaram pelo abuso. E muitas vezes acaba sendo cultural, porque tem estados que parece que é cultura isso, né? A questão do abuso entre pais e filhos. E elas entendem, não, eu passei pelo abuso e eu não quero que a minha filha passe. Porque você pensa, eu guardo ela de todas as formas. Mas a criança, muitas vezes, vai na Kombi escolar. No último projeto que nós tivemos, o menino do 6º ano, depois falou com a gente, eu fui abusado na Kombi escolar com 4 anos. Acho que nem a mãe dele sabia. Para você ver como as crianças estão vulneráveis. De repente, você acha que você está guardando, está na minha casa, está aqui, eu não deixo sair, mas vai para a escola, vai para o recreio e pode sofrer esse abuso. Então, no momento que você está falando com os pais, com os professores, também traz cura. Na nossa equipe mesmo, nós temos pessoas que passaram pelo abuso. Quando estava fazendo treinamento, saiu, ficou muito mal, mas foi curada. Foi curada desse abuso que sofreu lá na infância. E hoje é mãe de criança, né? Mãe de adolescente. Aqui também chegou uma questão que a gente tem trabalhado bastante, é que a gente precisa entender o poder público nesse lugar. Né? A rede de apoio que nós temos. A gente já começa passando para a criança, quando a gente está ensinando os bons e os maus toques, dela entender que muitas vezes até a gente tem visto isso de resultados nas escolas, né? Que a gente presta atenção quando o informativo do metrô está se dando ali naquele momento, né? Então você entra nesse transporte coletivo e já escuta. Importunação sexual é crime. Né? Se você está vivendo ou está dentro dessa situação, comunique a um agente do metrô, da SABTM, né? Até a gente ensina, procura uma pessoa de sua confiança, né? Quando você está na iminência de sofrer, ou sofreu ou está sofrendo essa questão, procure uma pessoa de sua confiança. Né? As escolas estão preparadas para receber esse tipo de denúncia? Olha, eu digo que a gente tem tido bastante sucesso nesse lugar, viu, Eliseu? Que bom. Graças a Deus por isso, né?
a gente tem visto assim uma receptividade muito boa. É lógico, nós queríamos mais, mas tudo isso não depende muitas vezes da direção da escola, depende de alguém que está acima dela e essa aprovação. E é até onde eu quero aproveitar aqui a oportunidade de a gente, se tiver alguém que nos ouve, estiver nos assistindo nesse momento, tiver esse lugar de acesso à Secretaria da Educação, para que a gente possa estar apresentando esse material, porque eu confesso que existe sim aceitação, mas quando? A partir do momento que a gente tem um momento como esse, de sentar e bater um papo. Porque quando a gente apresenta, as pessoas já ficam meio receosas. Difícil entrar, difícil abrir a porta. O que está acontecendo? O que é isso? Não, cuidado, vai trazer sexualidade para minha escola, tal, não sei o quê. Mas quando a gente apresenta o material, até o último que eu apresentei foi numa MEI, né? E assim, foi difícil eu conseguir ter esse tempo de sentar com ele. É óbvio, tem as correrias do dia a dia, eu não nego isso, eu sei que vocês não têm apoio nenhum do governo estadual, municipal? Temos, tem? Eu vou até te apresentar. Mas quando chegou nesse lugar, ele sentou e apresentou, nossa, ele está maravilhado, quer o quanto antes isso na escola dele. Nós temos tido um apoio muito bom e quero aqui também, já de antemão, agradecer o apoio que tem nos sido dado do vereador Coronel Salles, né, o vereador de São Paulo, e juntamente com a sua equipe tem nos assessorado para a gente conseguir sim esse apoio através de uma emenda parlamentar que está aí às portas de acontecer, para que a gente possa estar confeccionando esse material, né, Cal? Porque o Cal pode dizer com mais propriedade, se confeccionar isso daqui é um custo alto e a gente precisa disso, né? E graças a Deus o Coronel Salles tem sido um braço de apoio para a gente, entendendo esse lugar. Porque pelo que eu entendi até agora, nós não falamos em dinheiro, vocês não cobram nada, né? Não. Esse é o objetivo, porque quando você chega numa escola pública, o que você já encontra ali na sua maioria? Vulnerabilidade. Sim. Tem mais um gasto. E fala aí, Cal, quanto custa hoje você vê todo esse trabalho, toda essa situação, você eu acho que pode dizer melhor do que eu. Acho que o último orçamento que a gente fez chegou em 30 mil, em todo esse material. Porque assim, a primeira coisa que a gente quis prezar é a qualidade do material. Porque assim, não adianta a gente colocar um material feio para as crianças que elas não vai criar uma repulsa, vai criar uma barreira de entrada. Então a gente resolveu fazer, todo o material é um material que é de qualidade, é um material que você vê que... bonito visual também, chama atenção mesmo. Inclusive a gráfica que trabalha com a gente, assim, é excelente, a gente só tem a agradecer. Então assim, todas as pessoas, incluindo o material para professor, a gente fez toda a apostila do professor pensando o que ele vai enfrentar no dia a dia. Tem mais essa, então, tem professor também. O professor tem como anotar as informações aqui, então a gente tentou cobrir todas as brechas que a gente poderia ter como barreira de entrada. Legal. Então isso é um material que fica caro. Você tem um diploma depois, quando a criança acaba de fazer, ela tem um diploma recebendo, dizendo que ela recebeu esse treinamento, que ela está apta a passar inclusive esse treinamento. A gente tem a apostila do material dos pais, ou seja, quando a gente vai chegar na mão do pai, ele já sabe do que a gente vai falar. Ops, tá grudado. Os pais são bem curtinhos aí, que é para não falar que não deu para ler. É bem rápido, então a pessoa lê, ela consegue ser uma coisa digestiva, né, fácil de entendimento. E a gente quis cobrir todo esse material. E acho que não faltou nada aqui, né? Tem a própria sacolinha, então todas as crianças recebem a sacolinha bonitinha. Então, assim, é um material que é de qualidade. Então a gente fica realmente caro. Qualquer coisa que você vai fazer vezes 10 mil, 20 mil, se você gastar R$1 é 20 mil reais. Então, não, mas está muito bem feito, parabéns, viu? Obrigado, pelo seu talento aí que Deus te deu. Está muito bonito, chamativo, assim, se vê que é qualidade. Então, isso vai atrair muito mais as crianças, né? Sim. E muito legal ter a apostilinha para os professores também. Sim. Acho que isso facilita demais, porque o professor também é um ser humano que também sofre as consequências da pressão, né, do poder público lá da escola, do poder da escola.
né? Fora que os pais que acham que escola é depósito, né? Tem esse detalhe. É isso mesmo, tem que dar conta de tudo, que é terceirizar a educação. Sim. E, na verdade, tem que começar em casa, mas a gente Sim. sabe que não é assim. Aí você estava falando sobre o material, então, graças a Deus, nós tivemos um investimento de da Remember New, que eles trabalham com exploração de crianças também. Contra a criança e adolescente, que é americano. Ele viu o material, ele falou, não, tá ótimo o material de vocês, eu vou investir. Ele saiu aqui do Brasil, que ele veio procurar uma ONG para poder estar junto com eles nesse trabalho, que eles estão mais, em quantos países mesmo? 16 países. 16 países. Aí eles gostaram do material, só que quando ele chegou lá, o material, eles trabalham com adolescentes, por isso eles investiram no material de 9 a 11 anos. Então, nós temos aqui, ó, a BCB, que é aqui em Alphaville, né? Isso. Temos a Remember 1, que é lá nos Estados Unidos. Ohio, Estados Unidos. Isso. Então, nós conseguimos o apoio deles. Só que quando você vai numa escola, você pega uma escola, sabe quanto material vai em uma escola? 800, mais ou menos. Então, quer dizer, porque tem 800 crianças. Aí, o que acontece? Nós conseguimos 10 mil, mas nós já estamos assim. Então vamos colocar assim, você que é empresário, que está querendo ajudar esse trabalho, procure a Josimar, o Luiz, o Qual, até a mim, e coloque o seu nome, vai poder colocar o nome na capa do... a gente pode até fazer isso. Você vai fazer um trabalho de sustentabilidade fantástico, a sua empresa vai crescer, porque vai para todas as redes sociais, isso aqui está expandindo uma projeção, como que fala, exponencial, né? Na matemática, isso faz 2 vezes 2 vezes. Sim. Então, está crescendo de uma maneira absurda. Então, contamos com você, empresária, para investir nesse projeto, porque vale a pena. Porque quando você trata a criança, você deixa de ter adultos com problemas. Com certeza. E assim, é importante a gente lembrar que, assim, apesar da gente ser uma organização que tem uma igreja por trás, todo o material que a gente leva para as crianças, a gente respeita as normas que a gente não tem, que é o laico, né? A gente vai lá Vocês e... não levam a religião, vocês não levam a religião. O projeto. O projeto, exatamente. Então é importante a gente salientar isso, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou me associar a uma marca cristã. Não tem nada a ver. É um instituto, material, né? É um instituto, é uma ONG, então a gente tem todo esse respaldo. Eu posso falar, né, porque eu estou praticamente identificando desde quando estava na escolinha lá no Macaquinho, né? Então são muitos anos, desde a fundação, praticamente, com o pastor Thomas, e conheço toda a estrutura, assim, né, superficial, e da importância que eles dão aos projetos sociais, tanto edificando de Tremembé como edificando de Guarulhos. Lá se associou ao Coliseu, o Instituto Coliseu de Boxe, que tiram crianças da rua, lá da comunidade, para jogar bola, fazer treinamento de boxe, as meninas fazer balé, tem reforço escolar. Então é uma igreja preocupada com gente, não é preocupada em levar a religião. Não é placa de igreja, né? Não é placa de igreja. É uma igreja, uma organização gentista, de gente que gosta de gente. Então sempre aberto e receptivo àqueles que precisam. Tá? Não chega com malandragem lá, porque tem muito malandro lá também que já se converteu, tá? Então vai devagar. Vai se converter. Né? É legal também a gente dizer que a gente sim precisa desse teu apoio financeiro, porque a gente precisa confeccionar esse material e a gente precisa também ir até os locais, né? Isso, na verdade, tem um custo, né? Então, você querendo também nos apoiar, nos ajudar nesse lugar, dentro desses custos, conheça melhor o projeto, conheça a gente, chame a gente para conversar. A gente está aí para isso, buscando também, como a gente colocou, né, o apoio que a gente pede nas igrejas, voluntários que estejam nos apoiando nesse lugar. Né? Por isso a nossa apostila aqui do voluntário. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas que possam doar 1 hora do seu dia para estar com a gente nessas escolas. Porque que hora que se dá essa aplicação do projeto? É no horário escolar. E qual que é? Geralmente é na parte da manhã, né? Das 7 ao meio-dia e depois da 1 às 5 da tarde. Então, dificilmente se tem pessoas nesse lugar que possam nos ajudar. Então a gente está entrando
pedindo esse apoio. Estamos também formando um projeto para você, empresário, que quer nos apoiar nesse lugar com o seu funcionário, que possa doar uma hora e meia dele para ele estar nesse lugar com a gente, trabalhando com essas crianças, trabalhando esse projeto, porque é um dos nossos lemas, sabe, Eliseu? Que quando a gente muda o mundo deles, a gente muda o nosso também. Então, o lema do Renovo é: você pode mudar o mundo de alguém. Você não vai mudar o mundo, mas o mundo de alguém você pode mudar. O Doará então esse é o trabalho de gentista que nem vocês, que querem mudar o mundo de alguém. Exatamente. E é um prazer fazer isso, como já foi citado aqui. Apesar de ser um assunto pesado, realmente, não nego que o é, sabe? Mas é quando você vê, como a Josemar colocou, esse garoto de 4 anos de idade que foi abusado, na verdade, aos 4 anos de idade. Quando ele nos acessou, ele estava com 9 anos, que foi o ano passado. Depois de ele ter contado isso, a gente conversar com ele, fala: puxa vida, agora vai ser diferente, daqui para frente você é um agente ADN. Você vai saber ajudar um amigo seu, você vai saber identificar um abusador e vai denunciar. Todo realizado, né? E assim, ele saiu de lá realizado. Quando ele pega um bottom desse e ele se sente, sabe, aquele agente, como se fosse um agente policial, né? Que agora eu sou um agente ADN. É por isso que a gente entrega esse diploma. Sabe o que eu acho legal no projeto de vocês? Que, apesar do assunto ser pesado, vocês estão levando valorização. Exatamente. E leveza. Para crianças. Porque hoje, infelizmente, está tendo um individualismo muito grande, né? E está faltando valorização das pessoas. Então as pessoas se enfiam no quarto, desde criança, né? Se enfiam no quarto lá no seu virtual, no seu celular, esquece do mundo e se rotula, né? Por influências negativas, né? De quem está em casa ou quem está na escola ou até na igreja. Então, o trabalho de vocês é de valorização e é muito legal, porque as crianças, eu imagino a criança com um boto desse querendo falar do amor para as pessoas. E algo que ele acabou de passar anteriormente, antes mesmo de receber a sua certificação e o seu bottom, ele está ali por aquela situação que está na história. Até a gente frisa bem, né? Uma das coisas que nossa equipe, quando nós estávamos formulando esse material, até quero deixar um beijo para toda a nossa equipe aí, o que nós pensamos, esse não tem que ser uma forma bem expressiva, até no momento da história que a gente conta que a Mila, ela dá aquele berro, aquele grito de não, buscando socorro, libertação, né? Evitando o abusador, é um momento de libertação. E realmente isso acontece na vida das crianças, que a gente vê que naquele momento parece que ela tirou todo aquele peso que tinha. Por quê? Porque ela aprendeu o que é um bom toque, o que é um mau toque. E quando a gente está nessa lição dos bons, e principalmente dos maus toques, a gente começa a ver o semblante delas ali que vai se tornando. Por quê? Porque ela passou. E como a gente não está ali para investigar, nós só estamos ali passando a informação. E ela vem nos procurar, a gente não vai ficar em cima ali, incitando a que fala, que viva esse momento, não. Muitas vezes quando chega nesse lugar, que da história da Mila, que ela grita daquele berro, não! A gente até frisa bem na história, né? Dá esse berro, as crianças a princípio se assustam, mas depois entendem que é isso que o Cal falou. Eles gritam, eles falam. Na verdade, a gente fala assim, ó. Nós falamos a frase, que é o ADN, né? Que é aprendendo a dizer não. Então, quando fala isso, existe esse berro, existe sim o grito não, né? É um grito libertador, um grito firme, né? Um grito porque seguro. É legal, né? Que vocês mexem com a emoção da criança, né? Sim. E isso que marca, né? São as emoções que marcam. Legal. Sim, então é muito bom a gente ver isso. Que depois de tudo isso ela fala, puxa, eu estou livre, mas é só isso? Não! Você é alguém que vai nos ajudar nesse lugar. Você é alguém que está com a gente agora. Você faz parte do projeto agora. Por quê? Porque você é um agente ADN. Então ela sai dali até, como diz aquela palavra, empoderado desse lugar de dizer, olha, eu sou alguém que posso buscar e impor o respeito. Muito legal. Fábio, temos mais algum tempo? Tem? Então tá bom. Então vamos aproveitar o tempo, né? Falamos bastante do projeto ADN, falamos também do projeto do Instituto, né? E vamos pedir mais uma vez a quem souber de espaço para ceder
para o Instituto Ará, para que possam muitas crianças e famílias terem uma dignidade de vida, né, com atividades lúdicas e convivência de um mundo diferente. Tá? É o que nós estamos falando agora há pouco, nós não vamos mudar o mundo, mas o mundo de alguém dá para mudar. Nós podemos fazer diferença, sim, para aqueles que querem. Então, ajude-nos a divulgar essa obra, divulgar esse trabalho, né? O Luiz Carlos, o Cauê e a Jucimar aqui para estar à disposição de vocês, para o que vocês ficarem, se ficou alguma dúvida, tem os contatos aí, podem entrar a qualquer momento que eles vão responder o mais rápido possível. Posso deixar o telefone também? Lógico. Vai lá, então, para você gravar aí, para você nos procurar, se você conhece alguém que tem esse espaço, ou você que tem esse espaço e quer estar conosco em parceria nesse lugar, o telefone é 11 9 7428 6265. 11 9 7428 6265. Legal. Vamos para a consideração final? Bora. Começa com você, Carlos. Comigo? Relembrando então, a gente precisa de doação financeira, a gente precisa de doação de tempo, de atenção, de espaço. E assim, se alguém chegar para você e falar assim, não conta nada para ninguém, foge que é cilada. Aqui é conta e tudo para todos. É isso aí. Nada ficará oculto. É isso aí. Jucimar. Então, só queria falar mais alguma coisa rapidinho sobre Pode, isso. você tem tempo. Que é o seguinte, não importa a distância, nós queremos alcançar, a nossa meta é todos os estados brasileiros e estamos alcançando até fora do Brasil. Então, daqui 15 dias nós vamos estar lá na Paraíba, um local que eu nunca pensei que fosse, lá na Paraíba. Então, nós vamos estar lá na Secretaria da Educação para divulgar não, para dar o treinamento para os professores. Lá vai começar a explodir a divulgação. Então não existe barreira, porque o abuso, ele é o quê? É no mundo todo. Então onde nós pudermos chegar vai ser muito importante. Isso que o Carl falou é muito importante. Se alguma pessoa chamar você aí, vem dar uma olhadinha aqui, vamos lá no cantinho, não vai, que é cilada. Aprenda a dizer bem lembrado. Isso. Não. Luiz, agora é você. Considerações finais. Gente, muito obrigado por esse momento, a você que está tendo a oportunidade de nos assistir e ter esse tempo aí para compreender, entender esse lugar. Eu quero agradecer aqui a TV Estilo, ali na pessoa do Fábio, a você, Eliseu, por essa oportunidade que você tem nos dado, porque é isso que nós precisamos, isso que nós queremos fazer, né? Como a Jucimar falou, a gente quer e tem o propósito, o objetivo de alcançar todos os estados, né? Eu estou adquirindo um mapa do Brasil e já começar a pontuar onde nós já estamos, né? Já estamos orando, pedindo a Deus por isso, por esse trabalho. Então, você que conhece, você que é de alguma igreja e queira nos convidar para estar aí, para apresentarmos esse projeto, seria muito bom. Entre em contato conosco, deixamos aí os nossos contatos, para que a gente possa divulgar, porque isso, até quando nós sentamos para reformular esse material, nós queríamos e intencionamos, né, que essa sigla ADN seja tão conhecida quanto a Nike, né? Mas não no sentido de ser famosa, não. É de saber, puxa vida, o ADN chegou aqui. Olha, eu conheço aquela marca, é o ADN. Mas o que é o ADN? É um projeto que trabalha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então nós queremos firmar isso. E você pode nos ajudar nesse lugar. Você pode ser um colaborador, você pode ser um voluntário, você pode ser um mantenedor desse projeto com a gente, tá bom? E é isso. Nós queremos realmente que toda criança conheça, saiba o que é um bom toque, diferenciando esse bom toque de um toque abusivo, né? Para que ela aprenda a dizer não. Muito legal. Gente, eu estou muito satisfeito, alegre. Nossa, muito bom estar com gentistas. Só que esses aqui são mais gentistas ainda, né? Tem feito muito pela sociedade
E é difícil ficar elogiando muito, né? Porque senão vão ficar cheios. Então, eu agradeço a participação aqui de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, mais uma vez por dar a oportunidade de divulgar pessoas gentistas e amorosas, tá? Gente, muito obrigado pela audiência e até breve. Valeu.